Maditins, tranquilo? Tudo bem com vocês? Gustavo por aqui. Graças a Deus é um privilégio estar aqui mais uma vez podendo compartilhar uma palavra com vocês. Hoje a gente continua nessa série de 1 João. Hoje o tema é Pedindo a Deus. Vamos ler aqui sobre oração. 1 João 5, do 13 até o versículo 15. Vamos ao texto. Assim diz a palavra do Senhor. Eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna em si. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Eu tô falando meio baixo porque tá de manhã aqui na minha casa, né? Aqui no Brasil, né? Então, vamos lá. Bom, esse tema Pedindo a Deus, esse texto de João, ele esclarece uma das condições da oração. No versículo 14, a condição da oração que ele traz é que para nós orarmos e sermos ouvidos por Deus, nós precisamos orar segundo a vontade dele. E a questão é, mas como nós oramos segundo a vontade dele? O versículo 13 responde isso de uma maneira muito poderosa. Ele diz que aqueles que creem no Filho de Deus têm a vida eterna em si. Basicamente, quando nós passamos a crer em Cristo, quando nós cremos em Deus verdadeiramente, nós cremos nas palavras dele, automaticamente nós somos conduzidos a deixar de lado os nossos desejos, a deixar de lado os nossos interesses, a nossa natureza, os nossos pecados e recebemos em nós Cristo Jesus e a vida eterna. Então, quando nós cremos no Senhor, quando nós passamos a crer, nós deixamos os nossos interesses e os interesses dele tomam lugar no nosso coração. Nós deixamos as nossas vontades e são as vontades dele que substituem as nossas vontades. Entende? Quando nós cremos, o fato de crer é muito mais do que um mero sentimento. É muito mais do que uma mera confissão de eu creio em Jesus Cristo. É muito mais do que palavras. É uma atitude interna que gera relações externas, certo? Então, quando nós cremos, nossos interesses saem e nós tomamos para nós os interesses de Cristo. Mas como nós cremos, como nós conhecemos a vontade dele, como nós sabemos qual é os interesses que vão tomar lugar no nosso coração? Só tem um jeito, só existe uma única e exclusiva maneira de você crer no Senhor e conhecê-lo de maneira correta, e é por meio da palavra dele. Quando você lê a palavra dele, quando você mergulha na palavra dele, como nós estamos fazendo nessa série de João, sabe? Quando você mergulha nessa palavra, você passa a crer nele, você conhece quem ele é, você conhece o que ele deseja, e é nesse momento que você começa a fazer essa troca no seu coração, de que a sua vontade ela pode ser prazerosa, mas a dele é muito mais importante, a dele vale muito mais. Então quando você começa a ler a palavra, você crer nele, renuncia os seus desejos, você toma posse dos desejos celestiais, certo? Dos desejos de Cristo. E perceba que nos versículos anteriores ele estava falando sobre crer em Cristo. O João ele estava falando sobre ter fé no Filho de Deus, enfim, sobre amar. Nos versículos seguintes, ele está falando sobre exortação de pecado, ele está falando sobre pecados que levam à morte, ele fala sobre essa questão pecaminosa. Isso me leva a entender que em nenhum momento ele estava falando sobre uma oração baseada em coisas materiais. Logo a gente aprende que primariamente a nossa oração ela deve ser voltada para a nossa vida pessoal e espiritual com Cristo e para a nossa vida social pública, a nossa vida com as pessoas. Primariamente, sabe? Gaste mais tempo da sua oração orando para que Deus transforme seu coração, para que Ele retire o orgulho, Ele retire a soberba, Ele retire o pecado que te atormenta na madrugada, Ele retire a sua raiva, a sua ira, para que a vontade dele prevaleça sobre o seu coração. Faz essa oração pedindo que a vontade dele tome conta do seu coração, sabe? E gaste menos tempo orando por coisas materiais. Chore pelo seu pecado. Não chore por não ter o tênis que você queria. Chore por não ser igual a Cristo. Não fique chorando porque você queria aquela blusa ou aquele boné ou aquele livro. Não, gaste tempo orando e chorando para que a obra de Cristo seja realizada em você, certo?
E no versículo 15 fala que quando nós oramos segundo a vontade dele, quando nós cremos nele, temos a vida eterna, os desejos dele ocuparam a nossa mente, o nosso coração. Quando nós fazemos essa oração baseada na vontade dele, nós recebemos aquilo que nós pedimos em oração. Só que ele não fala que nós recebemos instantaneamente. Eu orei, recebi. Orei, recebi. Não. A questão é que nós precisamos esperar, aguardar a resposta da nossa oração. E não é uma espera passiva. Eu não espero sentado na cadeira. Não, eu espero ativamente, orando constantemente, orando sem cessar, certo? Então às vezes você ora para que Deus retire o seu pecado, você espera que seja algo instantâneo, mas às vezes leva um tempo, leva um processo de Ele te ensinando a sair dessa zona de pecado. Você ora para que o seu pai se converta, para que a sua família conheça Jesus, mas não é instantaneamente. Às vezes Deus quer conduzir vocês num processo de conversão que vai colocar essa família de ponta cabeça. Amém? Então é isso, que Deus abençoe vocês, curte aí, dá like, compartilha com a rapaziada se essa mensagem edificou seu coração e vamos pregar o evangelho, rapaziada. Deus abençoe, é nóis, falou.